A partir do século XI, Bizâncio sofreu com frequentes golpes de Estado, guerras civis e o enfraquecimento da autoridade central. Assim como na crise do terceiro século romano, quando imperadores e soldados se sucediam num turbilhão de rebeliões, a história bizantina tardia transformou-se numa sucessão de conspirações que minaram a estabilidade do governo e do sistema militar. Por volta do século XIV, o Império havia, na prática, transformado-se numa cadeia de territórios fragmentados em torno da capital, tendo perdido o controle sobre as províncias. A economia de Constantinopla passou gradualmente para o controle de mercadores venezianos e genoveses. A colônia genovesa de Gálata, situada diretamente em frente à cidade, tornou-se, na prática, um centro econômico autônomo, com a sua própria administração e frota. O império estava a perder rapidamente a sua base tributária, enquanto as suas próprias forças navais tinham praticamente desaparecido, tornando Constantinopla dependente de potências estrangeiras, até mesmo para a defesa dos seus próprios portos. Um golpe mortal na infraestrutura e na autoridade do império foi desferido pela Quarta Cruzada de 1204, que terminou com o saque da capital pelos latinos. Embora a cidade tenha sido devolvida às mãos bizantinas em 1261, já não conseguiu recuperar o seu antigo poder. A população estava diminuindo. As grandes igrejas caíam em ruínas e o tesouro encontrava-se vazio, criando as condições para o surgimento de uma nova força no cenário político. No século XIV, os otomanos tomaram sistematicamente as possessões bizantinas na Anatólia e nos Balcãs. A queda de Adrianópolis, atualmente Edirne, transformou-a na nova capital otomana na Europa, cercando Constantinopla por todos os lados. A cidade tornou-se um enclave isolado dentro do território otomano. Reformas militares, incluindo a criação de um disciplinado corpo de janízaros e o uso ativo de armas de fogo, deram aos otomanos uma vantagem indiscutível sobre as arcaicas milícias feudais dos seus vizinhos. Inscreva seu nome entre os escolhidos da guarda do sultão. Na véspera do ano 1453, a situação internacional era extremamente desfavorável para Bizâncio. A Europa Ocidental estava exaurida pela Guerra dos 100 Anos e por conflitos internos, e a Santa Sé carecia de recursos para organizar uma nova cruzada em grande escala. Bizâncio, tendo aceitado formalmente a União de Florença para unir as igrejas na esperança de obter auxílio católico, na verdade não recebeu nenhum apoio militar significativo e, em vez disso, enfrentou um forte descontentamento entre a sua própria população, que considerava a união uma traição à ortodoxia. A situação interna de Constantinopla deixava muito a desejar. A população da cidade havia diminuído para algumas dezenas de milhares de pessoas. Bairros inteiros dentro das muralhas estavam abandonados e eram utilizados como hortas. O exército defensor era pequeno, e a frota consistia apenas de um punhado de embarcações estrangeiras e bizantinas. As muralhas da cidade, erguidas ainda na época do imperador Teodósio, continuavam a ser fortificações imponentes, mas necessitavam de extensos reparos e de métodos modernos de defesa contra a artilharia em desenvolvimento. A personalidade de Maomé II tornou-se um fator decisivo nos acontecimentos que estavam prestes a desenrolar-se. O jovem sultão, nascido em Edirne, era obcecado desde a juventude pela ideia de conquistar a capital bizantina. Era um governante altamente instruído, fluente em várias línguas e com profundo conhecimento em engenharia. Mehmed via-se como o herdeiro dos imperadores romanos e aspirava a transformar a cidade no centro de um império mundial que unisse as suas possessões na Europa e na Ásia. Como parte dos preparativos para o cerco, os otomanos construíram a fortaleza de Rumeli-Hisarı, no Bósforo, cortando completamente a rota marítima da cidade para o Mar Negro. O cerco começou no início de abril de 1453. Um vasto exército otomano, segundo várias estimativas composto por 80 a 100 mil homens, cercou a cidade por terra, enquanto uma poderosa frota a bloqueava pelo mar.
Os defensores, por sua vez, somavam pouco mais de 7.000, incluindo contingentes estrangeiros, predominantemente genoveses. O imperador Constantino X, paleólogo, liderou pessoalmente a defesa, plenamente consciente de que as chances de vitória eram praticamente inexistentes. A artilharia desempenhou o papel decisivo nesta campanha. Maomé II recrutou o engenheiro militar húngaro Urbano, que fundiu canhões gigantescos para o sultão, capazes de disparar projéteis com várias centenas de quilogramas. As muralhas teodosianas, que durante séculos foram consideradas inexpugnáveis e resistiram a dezenas de cercos, começaram a ruir sob os golpes das novas tecnologias de guerra. Uma das operações mais audaciosas dos otomanos foi o transporte de navios por terra até o Corno de Ouro. Os bizantinos tinham bloqueado a entrada do porto com uma enorme corrente de ferro, o que tornava as suas muralhas voltadas para o mar relativamente seguras. Mehmed, no entanto, ordenou a construção de uma estrada de madeira untada com gordura, ao longo da qual dezenas de embarcações foram arrastadas do Bósforo para o Corno de Ouro, contornando a corrente. Isso privou os defensores do seu último trunfo estratégico e obrigou-os a estender as suas já escassas forças para defender as fortificações marítimas. O assalto final começou na noite de 29 de maio de 1453. Após várias ondas de ataques, os janízaros conseguiram encontrar uma brecha nas defesas. Segundo uma das versões, uma pequena porta foi deixada destrancada. Nos combates ferozes, o imperador Constantino XI foi morto, lutando como um soldado comum para não testemunhar a queda da sua capital. Ao amanhecer, a cidade estava completamente tomada, pondo fim a mais de um milênio de história bizantina. Após a conquista, Constantinopla foi parcialmente saqueada. No entanto, o sultão Maomé II, determinado a transformá-la na sua capital, ordenou rapidamente o fim da desordem e a restauração da infraestrutura da cidade. O destino da população foi variado. Alguns habitantes foram vendidos como escravos, enquanto outros puderam permanecer na cidade sob a condição de pagarem impostos. O sultão revelou-se um governante pragmático, preservando o patriarcado ortodoxo e permitindo que as comunidades cristãs e judaicas fossem incorporadas ao novo sistema de governo. A cidade, oficialmente rebatizada de Istambul, foi transformada no centro político e cultural de um império otomano em rápida expansão. Mehmed II assumiu o título de César de Roma, enfatizando sua sucessão aos governantes da antiguidade clássica. A grande igreja de Santa Sofia foi convertida em mesquita, tornando-se um símbolo do triunfo do Islão. Ao mesmo tempo, a sua arquitetura exerceu uma influência profunda sobre os edifícios otomanos posteriores, moldando a aparência da nova capital imperial. A queda de Constantinopla em 1453 alterou o equilíbrio global de poder no Mediterrâneo Oriental e na Europa. Os otomanos tornaram-se os indiscutíveis senhores das principais rotas comerciais, o que levou as potências europeias a procurar caminhos alternativos para o Oriente e, em última análise, deu origem à Era dos Descobrimentos. Culturalmente, a migração de estudiosos bizantinos que fugiram da conquista otomana para a Itália, trazendo consigo manuscritos de valor inestimável, deu um impulso poderoso ao desenvolvimento do humanismo e do Renascimento. Este acontecimento permanece como um símbolo fundamental de uma mudança de época. No lugar do Velho Mundo, fundado no direito romano e no universalismo cristão, surgiu um novo e dinâmico império que fundiu tradições militares túrquicas com a cultura islâmica. O ano de 1453 não é apenas a data de uma derrota militar, mas um ponto sem retorno, a partir do qual teve início uma transformação da região do Mediterrâneo, que viria a definir o seu caráter por muitos séculos. A cidade de Constantino, tendo caído como capital de um império cristão, renasceu como o coração do mundo otomano, prosseguindo a sua história sob uma nova forma.